Oi gente, tudo bem? Se você é novo aqui no canal, muito bem-vindo e bem-vinda. Chegaram algumas pessoas novas aqui, eu agradeço muito. Esse canal tem um bocado de coisa que eu faço com muito carinho, tem passarinho, tem cachorro, tem família editando vídeo. Eu tô falando isso porque em janeiro do ano passado nasceu a minha filhinha e desde então eu tenho pensado muito num tema muito importante, que é a sessão de estudo de 10 a 20 minutos. Eu acho esse tema muito importante porque durante um tempo eu tive muitos alunos que trabalhavam durante o dia e que aí só tinham o finalzinho do dia para estudar flauta. Tive muitas pessoas que gostariam muito de aprender e que se desanimavam porque não dispunham de um monte de tempo. Hoje eu entendo um pouco isso mais do que eu entendia na época e já venho pensado há bastante tempo com relação a como a gente pode otimizar o estudo e fazer isso funcionar no tempo que a gente tem. É claro que se a gente tem 2, 3 horas para estudar no dia, é muito maravilhoso, mas não é todo mundo que tem esse luxo. Eu, por exemplo, não tenho agora. E aí a gente precisa fazer o máximo que a gente puder com o nosso tempo. Então eu pensei em um esquema de estudo e uma dica para dar para você, e eu espero que você goste. A primeira coisa antes da gente entrar no esquema de estudo em si é o seguinte: a constância é muito mais importante do que a quantidade de horas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente estuda 2 horas, 3 horas seguidas num dia e aí no outro não consegue estudar, e aí no outro estuda meia hora e aí no próximo não deu tempo. Isso é muito ruim para o cérebro e para a nossa memória e para a nossa percepção de quanto a gente está melhorando. Então é muito mais legal que você faça um pouquinho e todo dia com constância, com clareza, do que essa salada, certo? Então eu vou falar para vocês como eu penso aqui quando eu tenho 10, 20 minutos e é o que eu consigo fazer, e eu espero que ajude vocês. Pois bem, a primeira coisa é o aquecimento. E aí eu penso nisso como um aquecimento mesmo, exercícios, né, de aqueles alongamentos básicos, mas também o aquecimento para mim pode ser um momento de respirar um pouquinho, pensar, olha, eu vou começar, vou respirar aqui 1 minuto, vou me concentrar, né, vou desligar o celular, coisas assim. O aquecimento é um momento de se voltar para o estudo, né? Às vezes a gente tem 10, 15 minutos e faz estudo assim tudo bagunçado. No dia seguinte a gente não lembra de metade do que estudou. Então não vale muito a pena. Então, aquecer ou se concentrar, certo? Depois eu penso em estudar sessões recortadas do que eu tô praticando. Então, por exemplo, eu tô tocando uma música que tem uma dificuldade naquela passagem. Então, esse é o momento que eu enrosquei ontem várias vezes. Eu tô percebendo que eu tô enroscando aqui, no caso, com uma coisa de sonoridade, que o som tá dando uma raspada. Então eu vou me concentrar nisso. Eu vou tentar tocar o mais limpo que der. E é isso que eu vou fazer. Certo? E é isso. Se eu tenho várias pequenas sessões, eu faço as várias que eu conseguir, que dá tempo. Mas a ideia é resolver uma coisinha, sabe? Mas resolver mesmo, porque aí amanhã eu já não preciso passar por isso de novo. A próxima coisa é o que eu chamo de repertório.
E aí, o que isso significa? É o momento da gente pegar a música que a gente está estudando e tocar inteira. E aí, pode ser gravando vídeo, pode ser gravando áudio, pode ser tocando para alguém, mas a ideia é a gente praticar, tocar essa coisa inteira. Quando a gente toca inteiro, muita coisa aparece, né? Que quando a gente está estudando assim aos pouquinhos, às vezes não dá para perceber. Então é muito bom. E aí você toca inteiro e fala, poxa, eu errei isso, eu errei aquilo, fica esperto e anota, que é a última parte do bloco de exercício de estudo. Então você anota lá, na parte tal eu errei isso, na parte tal eu errei aquilo. Não é hora de corrigir isso não, você corrige amanhã quando você voltar para a sua próxima sessão curtinha de estudo. Então lembrando, aquecimento e concentração, né? Depois, estudo técnico e correção de pedaços específicos. E por último, repertório, gastar aquilo que você estudou e que você vem estudando. Tá? É claro que no comecinho talvez isso pareça um pouco desconexo assim, né? Mas você vê que se você fizer isso durante uma semana, por exemplo, você pode corrigir uma música inteira. É muito produtivo. Então a gente precisa ter calma, precisa conter a ansiedade de querer estudar tudo e nesse movimento acabar não estudando nada. E aí resolver aquela coisinha e não voltar mais para ela, sabe? Só para quando você tocar o repertório inteiro ou a música inteira, certo? Eu agradeço muito vocês que estão aqui. Eu espero que o pouco tempo de que muitos de nós dispomos não seja a razão pela qual a gente desista de tocar melhor e que a gente consiga honrar o tempo que a gente tem com sabedoria, com atenção, né? Eu acredito muito que conferir atenção é conferir importância, conferir dignidade e amor, né? A gente ama aquilo que a gente dá atenção. Então, dê atenção para o seu estudo, para o modo como você está tocando. É um modo de colocar amor nisso e presença. E com certeza vai ajudar pra caramba, vocês vão ver. Aqui comigo tem ajudado muito. Um abraço e até! Eu tô falando isso porque eu tive muitos alunos durante Eu acho esse tema muito importante